Fez pela tua igreja aqui congregada, reunida e disposta a continuar a ouvir de ti e da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para o nosso caminho. Obrigado porque ela ilumina os nossos passos e nos conduz sempre na direção do Senhor. E é confiados nisso que nós continuamos a te pedir que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor nessa noite. Amém. E que o teu Santo Espírito continue conduzindo a tua igreja no caminho do Senhor. Amém. Aviva os nossos corações, aviva a nossa esperança, renova a nossa fé a cada dia no caminho do Senhor, naquilo que o Senhor tem prometido, no cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Mostra o teu povo a tua luz, mostra o teu povo a tua direção. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Privilégio, queridos, estar com os irmãos nesse dia. Privilégio poder participar dessa conferência e conhecer o povo de Deus aqui em Brasília. Uma alegria estar com vocês. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 2. Leremos os versos de 42 a 47. Atos, capítulo de número 2. Leremos dos versos 42 a 47. Diz assim a santa palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, uma igreja recém-plantada. Nós estamos aqui em Atos 2, onde a igreja neotestamentária se inicia. E nós temos uma igreja já começando gigante, né? Uma plantação aqui, com um sermão, 3.000 pessoas se convertem. E agora nós temos de 120, parte para 3.120. Né? E agora, como esses irmãos estão vivendo? Como é que está sendo o estabelecimento dessa nova igreja, dessa igreja nascente em Jerusalém? E dela surgirão todas as outras, inclusive, ao longo do livro de Atos. E hoje nós veremos isso. Né? Então, como que Deus ele estabelece essas novas igrejas e o que Deus requer da sua igreja, né? A missão da igreja. E esse texto aqui ele vai nos mostrar uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, uma vida de adoração a Deus. Às vezes o reverendo Rodrigo ele comentou ontem sobre, eu já nem sei mais se ele comentou, se ele falou comigo, a gente tem conversado, mas ele falou sobre a questão de igrejas que falam assim, a gente não está crescendo numericamente, a gente está crescendo em profundidade. Né? E querido, na Escritura Sagrada nós somos chamados a frutificar, necessariamente. Então nós somos chamados a fidelidade e a frutos. E nós não podemos negociar nenhuma dessas duas áreas da vida. Nós somos chamados a ser fiéis, nós somos chamados a frutificar. Quando Jesus chega diante de uma figueira que não frutificava, ela não tinha fruto, ela tinha folhas, ela tinha aparência, mas ela não dava frutos, Jesus amaldiçoou a figueira. Israel perdeu seu posto porque não deu fruto. Então o juízo mais severo é quando nós não frutificamos. E qual que é o fruto do cristão? O fruto do cristão, sim, é em vida santa, fruto do Espírito, e também gerando outros cristãos, levando outros a Cristo. De modo que fazer discípulos é um imperativo para todo crente. E nós devemos nos questionar e nos perguntar se nós estamos frutificando. E como que a gente vai averiguar, como é que a gente vai verificar se nós estamos crescendo em frutos? Se nós estamos crescendo em santificação, e nós vemos isso na igreja primitiva, e se nós estamos crescendo
com filhos na fé, com discípulos de Jesus. Então, quantas pessoas eu tenho levado a Cristo? Quantas pessoas eu tenho caminhado na fé com eles para a maturidade? E eu estou crescendo em maturidade? Ou eu estou há 10, 20, 30 anos no Evangelho do mesmo jeito? Não estou crescendo em santificação. Então, nós somos chamados a sermos fiéis e frutificarmos. Há igrejas que negociam a sua fidelidade para crescer. Então, é possível a gente ver hoje igrejas aí que querem dourar a pílula, eles tornam o evangelho mais palatável, eles não pregam todo o desígnio de Deus, eles negociam o culto, negociam valores, não pregam contra pecados, com o intuito de atrair mais gente, da igreja poder crescer. Deus não está muito preocupado com um crescimento sem fidelidade. A igreja é chamada a ser fiel e a frutificar em discípulos de Jesus. Então, Spurgeon, ele tinha um sermão que ele dizia, né, alimentando ovelhas ou divertindo bodes. E aí, fazendo uma crítica a igrejas que, ao invés de anunciar o verdadeiro evangelho, estavam fazendo programações para divertir ímpios. Ou seja, nós não somos chamados a ser uma igreja cheia de eventos para atrair um monte de gente, mas sem anunciar o evangelho. Aqui em Atos 2 nós estamos vendo uma igreja que está, por meio do evangelho, transformando não só Jerusalém, mas todo o mundo. Então aqui vejamos alguns princípios que nós falaremos sobre o estabelecimento da igreja. E aqui, queridos, não só no contexto de plantação de novas igrejas, nós vamos pensar principalmente no contexto de como que essa igreja, que a Igreja Presbiteriana do Guará 2, pode crescer, pode frutificar, pode plantar novas igrejas. Aí você pode me perguntar, mas como que a gente vai plantar novas igrejas? A gente está aqui. E aí a gente precisa ter essa mentalidade de uma missão que vai além das quatro paredes aqui, que vai além desse bairro, que extrapola aquilo que a gente simplesmente vê ou que está próximo de nós. Deus quer que sejamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso vai acontecer ao longo de todo o livro de Atos, e essa é a estrutura do livro. Aqui nós estamos apenas no começo, há vários versículos, por exemplo, quando a gente chega lá em Atos 5:42, diz que eles, todos os dias, no templo e de casa em casa, eles perseveravam, eles não cessavam de ensinar a Cristo. Então, você vai ver em Atos 4, ele também dizendo que a igreja perseverava unânime, fazendo discípulos. Então, à medida que isso vai se expandindo, que em Atos a igreja vai crescendo, não só numericamente. Então, quando chega lá, por exemplo, em Atos 8, já para de falar de número. Já começa a falar de muitíssimos, já não dava para contar mais. De número chega só em Atos 4, que chega em 5.000. Quando passa de 5.000, começa a falar assim, muitíssimos sacerdotes criam em Jesus. E depois muita gente. Quando chega em Atos 8, que em Atos 8 agora já extrapolou de Jerusalém, e Atos 8:1 nós vemos então a igreja sendo dispersa por conta da perseguição e chegando até Samaria. Posteriormente, em Atos 10, a gente vai ver o evangelho chegando a um gentio e os seus amigos gentios, Cornélio. E posteriormente, com Paulo, nós vemos o evangelho, em Atos 13 em diante, nas suas viagens missionárias, o evangelho chegando até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se nós, como igreja, não estamos pensando na expansão do evangelho até os confins da terra, a gente não entendeu a missão de Deus. Nós não entendemos o que é ser um cristão, porque a gente está achando que ser crente é ser membro de igreja local. Ser crente é fazer parte da igreja de Jesus, sim, fazendo parte de uma igreja local, necessariamente, isso não é negociável, mas as igrejas locais se engajando e olhando para as missões mundiais, para os povos não alcançados, no envio de missionários, no sustento da obra missionária, no plantio de novas igrejas. Então não basta apenas o envio de recursos, a igreja precisa objetivamente, e no seu planejamento e no seu DNA, pensar a missão de Deus para a expansão do evangelho, não apenas
em alcançar mais cristãos, ou seja, precisamos pensar aqui de alcançar pessoas aqui no Guará 2, aqui em Brasília, mas nós precisamos pensar em plantar novas igrejas aqui, talvez na região. Tem um bairro aqui próximo, então nós vamos pensar. Estão fazendo lotes aqui perto, a gente já vai pensar em adquirir um terreno lá. Hoje eu tenho esse problema lá em Vitória, porque a igreja não pensou no futuro. Vitória hoje é muito difícil de conseguir terreno. Então hoje nós temos lá a nossa igreja funcionando em estrutura existente. Se a gente quiser comprar qualquer terreno hoje em Vitória, é 10 milhões, 15 milhões. Se 20 anos atrás a igreja tivesse pensado, olha, esse bairro aqui é um bairro promissor, não tem igreja presbiteriana ainda, vamos adquirir um terreno? Não, não é para nós. E hoje eu tenho falado isso com a Igreja Esperança, porque nós não temos nem o nosso. Mas eu tenho orado a Deus e conversado com os presbíteros sobre a possibilidade da gente comprar terrenos nas cidades próximas, no intuito de plantar novas igrejas, no intuito de expandir o evangelho. Não se trata da nossa igreja, não se trata do nosso conforto, não se trata de pensar simplesmente nos nossos domésticos da fé, se trata de pensar no reino, do nome de Jesus ser pregado e de vidas serem alcançadas até os confins da terra. O texto, então, vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja bíblica, saudável, missional, uma igreja deve ser plantada com um fundamento, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira coisa que Lucas vai dizer para nós sobre essa igreja neotestamentária. Ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. O Senhor Jesus, ele vai dizer que a igreja, que ele é a pedra sobre a qual a igreja é fundamentada, e o ensino apostólico seria também essa pedra fundamental. Então a igreja tem como pedra fundamental a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles instruem a igreja a crescer na fé por meio da palavra. Igrejas morrem porque não praticam a palavra. E perseverar na doutrina dos apóstolos não se trata de mero conhecimento. Esse é o nosso grande problema como presbiterianos. A gente arroga para si o título de sermos a igreja da palavra. Nós arrogamos para nós o título de sermos a igreja da doutrina. Nós somos irretocáveis na doutrina. Nós temos uma excelente teologia sistemática. Nós temos excelentes seminários, excelentes professores. Eu me questiono se isso de fato é verdade. Porque dizer que nós temos uma excelente doutrina necessariamente deveria nos levar a uma excelente prática. Porque conhecer a verdadeira doutrina me leva a praticar corretamente a palavra de Deus. Ou seja, se nós não temos a igreja que tem os melhores crentes, nós não podemos arrogar para nós o título de termos a melhor doutrina. Porque se eu ouço a palavra, e se eu digo conhecer a palavra e não pratico a palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Sabedoria na Escritura não é conhecimento. Sabedoria na Escritura é prática. É o entendimento que me leva à prática correta. E a igreja primitiva praticava a palavra, vivia a palavra. Querido, nós precisamos conhecer a palavra, nos aprofundar no conhecimento da palavra, mas isso precisa nos levar a sermos mais parecidos com Jesus. Isso precisa nos levar a uma vida santa. Nós precisamos conhecer a Escritura e viver a Escritura. Eu lembro quando eu morava em Juiz de Fora, na minha época de faculdade, e desde muito novo eu gosto de ler Bíblia. Acho que todo crente gosta, né? Espero. E ali, com meus 18 anos, eu li a Bíblia inteira naquele ano 2 vezes. Eu tinha lido, estava fresquinho na memória, jogava os jogos bíblicos, ganhava dos meninos, feliz da vida. E aí a minha Bíblia ficava no carro. Eu tinha carro, eu ia para a faculdade de carro e levava meus amigos de carona. E aí, naquele dia tinha 5 amigos no carro, 4 sentados atrás, o carro super lotado. E o Tiago, que era um amigo meu, ele era ateu, ele se dizia ateu. E eu falava de Jesus para meus amigos, chamava eles para irem nas reuniões da BU,
E aí, alguns deles iam, consegui estudar a Bíblia com alguns deles, mas o Tiago era o único que não ia. E ele olhava para mim e falava... eu falei ontem que meu apelido era Crivella, né? Aí eles me chamavam de Criva, às vezes. Aí ele virava para mim e falou, Criva, não vou. Se eu for, eu vou rir. Então não me chama mais, não. E aí, ali no carro, um certo dia, ele querendo zombar e nessa pegada, a minha Bíblia estava atrás do carro e eu dirigindo. E aí ele pegou a Bíblia e falou assim, você conhece de Bíblia? Você lê a Bíblia mesmo? Eu falei, leio. E aí ele olhou assim, você sabe mesmo? Eu falei, tô lendo, né? Ele falou assim, então tá bom. Eu vou abrir a Bíblia e vou ler aqui uma parte dela. E você me fala onde está escrito, tá bom? Eu já tinha lido a Bíblia inteira 2 vezes. Qual que é a chance de eu não saber algum dos versículos aí, dos 1189 capítulos da Bíblia? Eu falei, tá bom. Ele olhou para mim assim e falou, então tá bom. Aí pegou a Bíblia e abriu. Começou a ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde que está escrito? Eu não respondi rápido, não. Você acha que sou bobo? Eu olhei para ele e fiz a pausa dramática. Deu um sorrisinho de canto de boca. Falei assim, João 3,16. Não! E aí o que estava na frente virou para trás e falou assim, mas ele acertou até aquele númerozinho pequenininho. Acertou. Passa um tempo, Tiago, ele se converte. Tiago, que era ateu, o único dos meus amigos que eu pude discipular e que se tornou crente, foi batizado na Igreja Metodista Central, lá em Juiz de Fora. Tiago é crente até hoje. O único deles, o que era ateu. Veja, queridos, a palavra de Deus, e não porque eu soube João 3,16, obviamente aquilo trouxe um impacto para eles, mas porque ele mesmo dizia, ele falou assim, se Deus mudou a vida do Daniel, ele pode mudar a minha. Então a prática da palavra era o testemunho que levou aquele jovem a crer naquele Deus que ele dizia que não cria. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Outra marca da igreja verdadeira é uma igreja que vive em comunhão, e isso aqui é um problema para nós. Nós devemos sim nos aprofundar no conhecimento da palavra, na prática da palavra, mas muitas vezes a gente está muito preocupado com doutrina, a gente está muito preocupado com conhecimento bíblico, a gente tem uma escola dominical muito bem estruturada, nós nos preocupamos em fazer uma conferência teológica, nós nos preocupamos em ter na nossa igreja uma pregação bíblica expositiva, nos nossos seminários, treinar os nossos pastores, os nossos seminaristas, para que saibam ler a Escritura no grego, no hebraico. Nós treinamos eles na capela para que sejam bons pregadores, às vezes nem tão bons assim, mas a gente tem essa preocupação. Só que pouco esforço é feito, às vezes, para que a igreja viva em comunhão. Muitas vezes, como crentes, a gente tem a preocupação de adorar a Deus, de vir ao culto, mas nós não temos, de forma intencional, nos envolvido na vida comum da igreja. A palavra koinonia, aqui no grego, traduzida por comunhão, ela vem da raiz koinos, que é comum. O grego do Novo Testamento é chamado grego koiné, que é o grego comum. Não era o grego clássico, não era o grego superior da filosofia, ele era o grego vulgar, ele era o grego comum. Deus nos chama a viver a vida comum, em comunidade. O que é viver em comunidade? Aqui o texto explica mais ou menos para a gente. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Koinos, aqui. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Viver em comunhão na igreja do Senhor Jesus implica amar o meu irmão, amar a Deus acima de todas as coisas e me importar com o meu irmão. Como é que a gente pode viver em comunhão aqui? Diz o texto que era diariamente. Diariamente esses irmãos caminhavam juntos, diariamente eles estavam ombro com ombro, diariamente eles estavam ali dando suporte.
E não é apenas saber da necessidade de irmão para poder orar por ele. Há irmãos aqui que estão hospitalizados. Não são só os pastores que devem ir lá fazer visita. Não são só os pastores e presbíteros que têm que mandar mensagem para eles. Toda a igreja chora junto com aqueles que choram. Toda a igreja se alegra junto com aqueles que se alegram. Então, como igreja do Senhor Jesus, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós entendemos o Evangelho, isso vai desembocar em comunhão. Necessariamente. Uma igreja que não está vivendo em comunhão, não entendeu o Evangelho. Não compreendeu. Deus nos salva para nos inserir na família da fé. Ele é nosso Pai. E nós temos, então, muitos irmãos. Às vezes a gente acha que a missão da igreja é adorar a Deus e fazer discípulos. E essa é a missão da igreja também. Mas também é a missão da igreja. Ser uma família. Ser família glorifica a Deus. Cuidar um do outro glorifica a Deus. Quando você vai ver lá em Levítico capítulo 19, o texto bíblico vai dizer assim: sejam santos, assim como eu, Senhor, sou santo. E aí você vai dizer: como que eu posso ser santo? Então é viver um estilo de vida monástico? É me separar do mundo? É ir para um monastério e ficar ali jejuando, orando, meditando e me separando do mundo? E aí o texto bíblico começa então a explicar o que é ser santo. Ele vai dizer que nós precisamos de cuidar uns dos outros. Em Levítico 19 ele vai falar assim: para cuidar daqueles que são deficientes. Vocês se preocupem com os deficientes. O texto vai dizer assim: cuide da viúva, do estrangeiro e do órfão. Então, como igreja, se nós não estamos engajados e preocupados no cuidado daquele que está sofrendo, no cuidado daquele que é necessitado, se há entre nós alguém que está precisando e nós não nos movemos para ajudá-lo, nós estamos pecando, nós não estamos glorificando a Deus. A gente pode dizer o que quiser, no sentido de conhecer teologia bíblica, de fazer uma exegese, uma pregação expositiva, de conhecer todas as 7 teologias sistemáticas, de entender de grego e hebraico, mas se eu não me movo na direção daquele que está chorando, na direção daquele que está angustiado, na direção daquele que está com fome, no intuito de aliviar a sua dor, no intuito de ser instrumento de Deus para o cuidado do meu irmão, eu não entendi o Evangelho. Eu não vejo Jesus muito preocupado em medir palavra com os fariseus, com os escribas. A linguagem dele é simples. Você não vê Jesus preocupado em simplesmente ter uma grande multidão, um grupo de seguidores, uma boa arrecadação para o seu ministério. Você vê Jesus parando para aqueles que não são importantes. Jairo, que era um principal da sinagoga, chama Jesus para ir lá curar sua filha. Mas no meio do caminho Jesus para uma anônima, uma mulher pobre. Ela perdeu tudo que ela tinha na busca pela cura da sua enfermidade, que a tornava impura, imunda. Enquanto Jairo era o maioral da sinagoga, aquela mulher não podia entrar na sinagoga. Ela estava impossibilitada de entrar no templo ou na sinagoga. Enquanto Jairo intercede pela sua filha, essa mulher muito provavelmente foi deserdada pelo seu pai, porque ela é vista como amaldiçoada por Deus. 12 anos que ela não recebe o abraço de ninguém. E Jesus para ela. Uma anônima. Não tem nome dela no texto. Ele para os menos importantes, ele conhece. O mesmo Jesus que para os menos importantes, ele quer que nós entendamos que nessa jornada da nossa fé, a gente não é chamado a ficar acumulando tesouro, não. Viver em comunidade, eles vendiam o que eles tinham e distribuíam, segundo a necessidade. Isso aqui não é comunismo, não, querido. Era voluntário. Nós temos uma igreja que não está preocupada em ter muito. Nós vemos uma igreja que vê a necessidade do seu irmão e se move na direção dele. Muitas vezes a gente está muito preocupado em ajuntar, em comprar mais um relógio, mais uma bolsa, mais um sapato. Enquanto no nosso país há pessoas necessitadas. E nós estamos muito tranquilos, dormindo na luz. Nós estamos muito tranquilos, investindo cada vez mais na nossa comunidade. Enquanto há outras igrejas que às vezes não têm condição, não tem sequer um equipamento de som. Eu disse aqui ontem, não precisa nada disso. A igreja primitiva não tinha nada disso. Eles não tinham templos. A igreja primitiva se reunia nas casas.
Posteriormente, debaixo de perseguição, eles se reuniam nas catacumbas. Eu estive lá na Turquia, mês passado. Estive lá na Capadócia, na cidade subterrânea. Do 1º ao 3º século, a igreja se escondia ali. Um lugar que, uma igreja ali, você tem um púlpito no meio, não cabiam 10, 15 pessoas. Igrejinhas. Deus não está muito preocupado com quantidade de gente. As igrejas não eram gigantes. Hoje, pela graça de Deus, a gente pode ter igrejas grandes. Nós vemos igrejas saudáveis crescendo. Isso é bênção. Estou falando para a gente ter igreja, que igreja pequena é bênção, não. Porque, às vezes a igreja pequena está sendo infiel hoje. Mas a questão é que aquelas igrejas, naqueles ambientes, estavam buscando a Deus de todo o seu coração e viviam em comunidade. Eles tinham pouco, mas eles dividiam, porque eles se movem na direção do outro. A gente tem sido individualista, nós temos sido egoístas. A gente acha que o nosso relacionamento com Deus é como se nós fôssemos filho único. Deus nos chama a nos mover na direção dos nossos irmãos, a enxergarmos a necessidade dos nossos irmãos. E como comunidade da fé, servir com os nossos recursos. Você tem separado parte dos seus recursos para o necessitado. Tem uma vez que meu sogro mora na roça, lá em Vila Velha mesmo, um lugar que chama Ponta da Fruta, e vira e mexe quando ele precisa comprar alguma coisa na internet, às vezes ele pede para comprar lá em casa, e aí ele me dá o dinheiro. E aí eu comprei no meu cartão, entregou lá em casa, levei para ele e ele me deu o dinheiro. Eu não gosto de andar com dinheiro na carteira. E aí peguei aquele dinheiro, era uma quantia razoável para mim, né? Para os irmãos aqui talvez não, mas pastor, é isso aí. Aí era uma quantia razoável para mim e falei, vou parar no banco e vou depositar. Tem uma lei lá em Levítico 19, falando para a gente ser santo, que é o seguinte, a lei da rebusca. Diz o texto assim, que quando você vai colher, você não pode colher o canto do campo. Então veja, você vai colher, você colhe, depois que você colhe, você separa a 10ª parte, e a primeira coisa que você faz é entregar a 10ª parte ao Senhor, o dízimo. Mas além de entregar a 10ª parte ao Senhor, diz o texto que o canto do campo você não pode colher, e se na hora de colher a espiga, o grão, cair no chão, você não pode pegar do chão. Caiu no chão é santo. Santo no sentido de, agora não é seu, agora quem vai pegar aquilo ali é a viúva, estrangeiro e o órfão. Então o período de colheita em Israel era alegria para todo mundo, inclusive para o pobre. O que o pobre fazia? Ele ia para o campo do rico. Você vê o livro de Ruth, Ruth cai pela providência no campo de um homem piedoso, que segue a lei da rebusca. E Boaz, então, ele não apenas segue a lei da rebusca, não colhendo os campos, os cantos e aquilo que caía no chão, ele deixava para a viúva estrangeira e órfão e permitia que a viúva estrangeira e órfão participassem da colheita ali, colhendo para eles e levando, como ele ainda diz para os seus servos ali, os seus trabalhadores, deixa cair mais. O que isso nos ensina? Que a gente não tem que separar só 10% para devolver ao Senhor, como dizem, mas parte dos nossos recursos nós devemos separar também para socorrer irmãos. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para com as próprias mãos, para ter não só para você, mas para poder acudir o necessitado. Isso é entender o evangelho. Não é juntar mais para que eu tenha mais, para que eu compre mais uma casa, mais um carro, mais um sapato, mais um relógio, para que eu possa ostentar, para postar no Instagram, para mostrar como que eu sou bem-sucedido. Entender o evangelho é entender que parte dos meus recursos devem ser para o alívio daquele que está sofrendo. Em comunhão. Não apenas na igreja, mas também, primeiro, na igreja. Entendendo o sofrimento do meu irmão. E como é que eu vou entender o sofrimento do meu irmão? Como é que eu sei o que ele está passando? No culto? No culto não tem espaço para isso. Mas nos pequenos grupos tem. Nos grupos de comunhão tem. Nos grupos de crescimento há a possibilidade. É nesses grupos que a gente pode, ali orando um pelo outro, compartilhar a nossa necessidade. Dizer, orem por mim, eu estou passando dificuldade. Orem por mim, eu perdi um emprego. Orem pela nossa família, nós estamos passando por uma situação de enfermidade que os remédios são muito caros. E o que a gente faz com isso? Se nós temos a oportunidade de ser instrumento de Deus para o alívio daquela pessoa, daquela família, a gente pode. Voltando àquela história, então eu estava com dinheiro na minha carteira, e aí eu parei no banco para poder depositar. Quando eu paro no banco, eu senti no coração de que eu não devia depositar.
o sentir no coração não é bom aqui, porque os nossos sentimentos são muito... Eu não queria não, entendeu? Eu queria depositar. Mas Deus me incomodou. Não. Na hora eu entendi que meu dinheiro caiu no chão. Como aquela espiga, ele não é mais meu. A partir daquele momento eu sabia que aquele dinheiro era para alguém. Eu só estava pensando para quem era. Certo dia, estou descendo do gabinete, uma sexta-feira à noite, 8, 9 da noite, estou indo para casa, cansado. Naquele dia eu percebi que eu já estou aculturado com a cultura capixaba, que eu nem olhei para o porteiro e nem conversei com ele, eu fui direto para o estacionamento. Mas, de novo, algo me incomodou a ir lá falar com ele. Eu parei, voltei, é aí que eu fui vê-lo. E aí vi que ele estava com a Bíblia, eu nem tinha visto nada, ele estava com a Bíblia no balcão. E eu disse para ele, então, tudo bem, querido, eu sou pastor, eu posso orar por você? Ele, ó, paz do Senhor, pastor. Pode. Eu falei, o que o irmão precisa? Pastor, eu sou novo convertido, e esse mês as coisas estão muito apertadas, pastor. Está muito difícil. E eu sou trabalhador, pastor, trabalho de porteiro à noite, trabalho de pedreiro durante o dia, mas esse mês não vai dar. E hoje de manhã eu orei ao Senhor para me abençoar, para levantar alguma forma de nos abençoar, de nos suprir. Então, eu peço essa oração para o Senhor. Orei por ele, terminei a oração, abri a carteira. Falei assim, Deus está mandando te entregar isso aí? Ele encheu o olho de lágrima, começou a chorar. Pastor, face desse sofrimento, a gente às vezes até pensa em desistir, mas Deus te usou hoje. Falei assim, não sou eu não, querido. Eu não falei, mas eu pensei, eu não queria não. Mas nós somos chamados a viver uma vida olhando para os nossos irmãos, e não é só da nossa igreja não. Quando a gente olha para a igreja de Filipos, nós vemos uma igreja que era pobre, queridos. A igreja do Guará 2 aqui é uma igreja rica, né? Graças a Deus. Tão rica que até o estacionamento ali na frente, eu falei, rapaz, eu queria um desse lá em Vitória, né? Difícil estacionamento lá. Mas uma igreja rica. A igreja de Filipos era uma igreja pobre, mas quando a igreja de Filipos fica sabendo do período de fome que tem lá em Jerusalém, os pobres de Jerusalém, a igreja de Filipos se levanta para poder enviar recursos para a igreja de Jerusalém. Mesmo sem poder, além das suas forças, diz o texto, além do que eles podiam. Ou seja, eles não estão dando daquilo que sobrava, ou daquilo que eles estavam guardando, eles estão dando do deles. Eles estão tirando deles. Fala assim, não, eu posso viver com um pouco menos. Entende? Para poder abençoar o meu irmão. É como aquele mendigo que tem um pão e ele divide o pão, então, para dar para o amigo. Não é que eles tinham muito e estava sobrando. Eles tiram do que eles tinham. Para eles ia fazer falta. Mas, mesmo quando eu tiro daquilo que vai fazer falta para poder abençoar um irmão que está necessitado, sabe o que eu estou fazendo? A Bíblia diz que eu empresto para Deus. Querido, emprestar para Deus é um investimento que pode saber que vai ter retorno. Eu dei aquele dinheiro. Na mesma semana, eu recebi 10 vezes mais. Teologia da prosperidade, parece, né? Não é não, querido. É verdade. Mas não é que Deus vai fazer isso. Eu não fiz por causa disso. Mas é Deus mostrando, falando assim, meu filho, se você confiar, eu vou te usar. E não é que eu recebi simplesmente para usar para mim. Eu recebi entendendo que, Deus, eu estou disponível. Eu quero ser instrumento nas suas mãos. Porque quando o Senhor coloca algo nas nossas mãos, nós somos chamados então a sermos fiéis, para frutificar. Quem semeia pouco, vai colher pouco. E às vezes a gente está querendo ser fiel no muito, sem ser fiel no pouco. A gente fala assim, não, quando eu receber mais, aí eu dou o dízimo. Eu falo, é mesmo? Você acha que Deus vai te dar mais dinheiro, seu ladrão? Não. Não vai não, Deus não abençoa infiéis. Você quer ser fiel no muito? Seja fiel no pouco. Busque a Deus, seja obediente à palavra, aquilo que você entendeu, pratique. A Bíblia manda você perdoar, perdoe. Não ache que é facultativo perdoar, não é não.
Se a Bíblia manda que você faça discípulos, faça. Não é facultativo. E o texto termina, porque eu acho que eu já... Que hora que eu tenho que terminar aqui, pastor? Já acabou, né? Não? Falta quanto? 20 minutos? Ué, rapaz. Vou ficar até mais calmo. Então, nós somos chamados a perseverar em comunhão, a sermos hospitaleiros. Não sei quantos aqui já assistiram The Chosen. Tem gente que não gosta. Mas The Chosen tem um exemplo muito legal lá, que eu aprendi ali sobre hospitalidade. Porque hospitalidade para nós hoje, igual a Igreja do Guará 2 está sendo extremamente hospitaleira conosco. A gente veio, e aí chegamos ontem, entramos no quarto do hotel, tinha uma cesta lá em cima da cama. Eu falei, rapaz, não tem nem roupa para isso não. Que bênção, muito bem cuidados, né? Nos levando para comer fora, deliciosa refeição, a igreja calorosa, nos acolhendo, hospitalidade. Não necessariamente precisa de levar para a sua casa. O nosso contexto hoje, a gente consegue ser hospitaleiro de outra forma. Mas Jesus ali, no The Chosen, o diretor, ele mostra um contexto de hospitalidade para quem não tinha casa, inclusive. Porque, de fato, o que acontecia, né? Jesus, ele viajava bastante, e eles tinham que, nessas viagens longas, muitas vezes pernoitar no meio do caminho. E ali, então, num lugar frio, como era Israel, à noite também, eles muitas vezes tinham que colher lenha para poder fazer fogueira. E aí, então, os discípulos ali vão pernoitar e vão ficar ali, e aí eles vão colher lenha, e eles perguntam assim, a gente colhe lenha para quantos dias? Aí ele fala assim, uns 4 ou 5. Eles olham assim, mas a gente vai ficar aqui esse tempo todo? E aí ele diz assim, não, mas o próximo viajante que chegar, já tem lenha aí colhida para ele. Então é como se nós pensássemos assim, não só em mim, mas o próximo, eu já o abençoo. Querido, hospitalidade, a gente saber acolher, a gente saber receber as pessoas, a gente saber integrá-la na vida da comunidade. A pessoa está chegando agora na igreja, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai saber receber. Certamente aqui tem um ministério de recepção, um ministério de acolhimento, mas não é só para o ministério de recepção e acolhimento que é o acolhimento da igreja, não. Sei que o povo de Brasília é um povo caloroso, acolhedor, mas aqui você tem que ser mais ainda. Você precisa aqui você não está para sentar e receber só. Quando eu venho para cá, eu venho para servir. Eu não venho para assistir culto, eu venho para prestar culto. Então eu me sento aqui, e sim, presto culto a Deus. Eu não estou assistindo a apresentação, eu canto junto, eu ouço a palavra, e eu saio das portas ali como missionário, para praticar a missão, para exercer a missão lá fora, mas aqui dentro também. Ou seja, se tem visitante aqui, eu vou lá falar com ele, eu vou acolhê-lo, eu vou sorrir para ele, eu vou abraçá-lo, eu vou entender a sua história. E agora, conhecendo a sua história, eu posso então saber da sua necessidade, para poder cuidar dele, para poder caminhar com ele, para poder discipulá-lo, para poder integrá-lo na vida da comunidade. E eu vou adotar esse camarada, ele está chegando agora na igreja, fazer parte da igreja para permanecer, muitas vezes é difícil, então eu vou caminhar com ele. Para ir na sociedade interna, para ir no ministério, para ir na escola bíblica dominical, para ir no pequeno grupo próximo da casa dele. Então eu vou adotá-lo por um período, 6 meses, para estar do lado, integrando. E além da integração, o discipulado. Eu preciso entender onde ele está e ajudá-lo a dar o próximo passo para que ele cresça. Então ele não crê, eu vou pregar o evangelho para que ele crê. Ele já crê, eu vou ensiná-lo para que ele seja batizado. Ele já é batizado, eu vou caminhar com ele para que ele cresça em maturidade. Ele já é um cristão maduro, eu caminho com ele para que ele se torne um líder. Ele já é líder, agora é ele que faça isso também. Está querendo demais, né? Então, nós precisamos, como igreja, nos movimentar e servir, e entender que isso é para todo mundo. Igreja não é simplesmente para ter cargo, para a gente ficar aqui na frente, para a gente, o pastor e ministério de louvor e sociedades internas, os cargos que tem. Não, querido, abre sua casa, vai ler a Bíblia lá e chamar os vizinhos, os parentes. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar. E talvez no pequeno grupo lá na sua casa, se crescer demais, pode virar uma futura igreja. Os grupos de crescimento não precisam ser só para multiplicar. Porque à medida que ele cresce, o ideal é multiplicar, porque senão perde-se comunhão.
Não vira isso aqui de novo. A ideia não é isso. A ideia é poder caminhar ali, um com o outro, e sabendo a necessidade um do outro, pastoreando um ao outro. Pastoreio mútuo. Agora, se cresce mais e está num bairro onde não tem igreja, a gente pode caminhar para que aquilo ali se torne uma igreja. Não tem que ficar preocupando em crescer. A gente tem que preocupar em alcançar mais pessoas ali. Porque se a gente está crescendo aqui, talvez pessoas lá daquele bairro nunca virão para cá. Então vamos plantar uma igreja lá. Então vamos alcançar as pessoas lá. Vamos ser instrumento de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas. E o texto diz que eles perseveravam na oração, na adoração, louvando a Deus. Perseveravam unânimes, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Então veja, nas orações, no louvor, uma igreja bíblica, uma igreja missional, ela tem que ser uma igreja que tem sede e fome pelo Senhor. Deus está preocupado com o método. Crescimento de igreja não tem a ver com estratégia, planejamento. Não tem a ver com criar um ambiente. Deus não está preocupado com esse tipo de coisa. Essas coisas são boas. Não estou dizendo que a gente não deva ter um planejamento, não estou dizendo que a gente não deva ter um ambiente. Mas essas coisas são secundárias. O que a igreja precisa ser é um lugar que Deus está no centro. Onde Deus é o principal. Onde tudo gira em torno dele. Só que muitas vezes Deus ele se torna um acessório. A gente não vem aqui porque nós queremos a Deus. A gente vem aqui porque a gente está acostumado. A gente vem no culto, às vezes no domingo, não com expectativa de ouvir a voz de Deus e adorá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Você quer me matar de raiva, é ver crente cantando de qualquer jeito. Quando a igreja se reúne para cantar, você não canta meia boca, não. Porque no jogo do seu time lá no estádio, você canta igual um louco. Nós estamos diante do Rei do Universo. Nós somos chamados a adorá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Diz o texto que louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, Deus ia acrescentando. Um povo que está em conexão com o Senhor, vivendo em amor, em serviço, em comunhão. E então a igreja cresce. Eles não estão muito preocupados. Nossa, a igreja está crescendo. A conversa de pastor é essa. Não, a igreja está crescendo e tal. Pura vaidade. Pastor preocupado ter igreja maior que o outro. Contar um segredo, pastor. O pastor não fica feliz que a igreja do outro está crescendo, você acredita? Vai em reunião de presbitério, se a sua igreja está crescendo, o povo não gosta, não. Se a igreja lá da esquina, lá do seu bairro, está crescendo, você acha ruim também. Nossa, por que eles estão crescendo? Não deve estar pregando o evangelho, não. Então, essa igreja lá não é pura, não. Estão negociando. Querido, a nossa preocupação tem que ser que o nome de Cristo seja exaltado, que vidas sejam alcançadas. Tem gente indo para o inferno. Ano passado eu estive na Tailândia, queridos, na Indonésia. É desesperador andar na rua lá. Você não vê crente, você não vê igreja. Para todo lado é altar budista, para todo lado é sacrifício para deuses hindus. E olhando aquilo tudo ali, você não vê igreja, você não vê crente. Fala assim, quem é que vai falar de Jesus para eles? E eu ficava falando, porque eu podia, né? Agora na Turquia me proibiram, minha marina me proibiu, porque lá é proibido orar em público e falar de Jesus em público. Mas aí nós oramos em público lá e falei de Jesus para o guia, pelo menos, né? Muçulmano. Ele elogiou depois, falei que Jesus era Deus para ele agradeceu, elogiou 2 vezes. Falei, rapaz, achei que era, né? Então oremos por ele, Sanjar. Mas, queridos, nós precisamos nos preocupar com a glória de Deus, não com o nosso nome, não com o nome da igreja. A gente tem que preocupar que Cristo seja exaltado, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício, que a nossa vida seja gasta por Ele, para a glória dEle. Sabe por que a gente não vive um avivamento? Sabe por que a igreja aqui, Metropolitana e a Esperança, não vive um avivamento? Porque a gente não quer. Porque se nós buscássemos a Deus de todo o nosso coração,
nós teríamos mais dele. A gente não liga para isso. A gente vive bem, confortável, com um cristianismo mais ou menos, meia boca. A gente está bem tranquilo em viver assim, porque eu não preciso ter que ser parecido com Jesus. Eu posso compartimentalizar a minha vida e achar que viver o evangelho é estar aqui no domingo. Mas ser discípulo de Jesus é viver o evangelho diariamente, querido, e para a glória dele. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer para nós orar sem cessar. O mandamento para mim e para você não é da gente orar 1 hora por dia, é de orar sem cessar. Eu gosto de ler Bíblia, já falei isso aqui. Esse ano eu fiz um propósito de ler a Bíblia 4 vezes esse ano. Puxado, 14 capítulos por dia eu tenho que ler. Eu cobro o meu menino, ele lê um capítulo por dia. E eu uso ele como referência para o pessoal que eu começo a discipular, que eu peço para eles para lerem no mínimo um capítulo, e às vezes eles não leem. E aí eu falo, meu menino de 8 anos lê um capítulo por dia, então você consegue. Né? Então eu gosto de ler Bíblia, sempre li Bíblia, desde lá dos 18 anos, pelo menos uma vez por ano, desde aquela época. Já deu umas 5 vezes aí, né? E aí, só que eu descobri que eu orava pouco. Descobri não, já sabia desde sempre, mas comecei a ficar incomodado por causa disso. Falei, eu preciso orar mais. Não é possível. Eu disse, não, eu vou orar 1 hora hoje. Por que 1 hora? Porque Jesus, ele cobra os discípulos, ele fala assim, vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? Rapaz, esse negócio mexe com a gente, porque às vezes a gente não ora 1 hora na semana, né? Falei, hoje eu vou orar 1 hora. Eu vou botar os meninos para dormir, e aí a gente louva, lê a Bíblia, e depois ora, eles oram primeiro, eu oro por último. E aí eu oro assim, sem preocupação. Porque o meu objetivo é, eu vou orar aqui, estou de boa, e eles dormem no meio da oração e bênção. Só que tem dia que o Davi não quer orar, não quer dormir. Ele quer fazer alguma coisa mais. Ele fala assim, papai, não ora por tudo, não? Aquele dia eu orei por tudo, querido. Botei o cronômetro do celular, correndo, ajoelhei, comecei a orar. Orei pela igreja presbiteriana, orei pelas denominações todas, orei pelas missões mundiais, orei pela igreja perseguida, pelos missionários, orei por todo mundo da minha família, todo mundo da igreja, orei por tudo, querido, tudo. Falei, rapaz, hoje eu orei muito. Aí fui olhar o cronômetro, 5 minutos. Parecia eu na esteira da academia. Jornal Nacional, novela, não sei o que, você vai ver 5 minutos na esteira. Por que é 5 minutos na esteira? Porque você não gosta, porque você não tem prática, porque você não desenvolveu a disciplina. Você acha que você vai orar 1 hora da noite para o dia? Você nem gosta. A gente diz que ama Deus acima de todas as coisas. A gente não passa 1 hora na presença dele. A gente não tem prazer na oração. A gente gosta de ler Bíblia, sabe por quê? Porque lendo Bíblia a gente pode mostrar para o outro que a gente tem conhecimento. Agora, no nosso quarto, ninguém vai ver. No aposento da oração, não dá para tirar onda. E é lá que a gente é chamado a curvar a nossa vida diante dele e perseverar na oração. Desenvolver a disciplina espiritual, querido. Então você não vai começar orando 1 hora. Mas você precisa começar a desenvolver e entender que você precisa. Se derramar diante do Senhor, entender que Ele é Pai, Ele se agrada que a gente o busque, que Deus comece a despertar você de madrugada para orar. Vira e mexe, eu acordo de madrugada, aí eu vou orar. E aí eu entendo, Deus está acordando, então, porque durante o dia é difícil orar, querido. Muitos afazeres, o celular não para. Pastor, então, esse tem um monte de coisa, cabeça acelerada. De madrugada ali não tem mais. Jesus passava a noite inteira orando. Porque durante o dia ele está servindo. A gente não quer. A gente acorda e volta a dormir, falando, mais importante dormir do que estar diante do Rei do Universo. Precisamos amá-lo mais, ansiar por mais dele, adorá-lo. Nossa vida tem que ser voltada para ele. Sabe por quê? Que a gente não vive uma vida de louvor e oração e busca? Porque o nosso cristianismo é autocentrado. Tudo gira em torno da gente. A nossa preocupação é com o nosso nome, o nosso reino e a nossa vontade. E nós buscamos a Deus e as nossas orações são egoístas para que Ele nos dê coisa apenas. E orando apenas pela nossa família. Você vê se você é maduro espiritualmente, é ver como que é a sua oração.
Vira e mexe, eu brigo com meus meninos, falo assim, vocês rezam, vocês não oram, porque todo dia orando a mesma coisa, e a gente faz isso. E eu os ensino a orar pelo menos 3 vezes ao dia. Então, na hora de acordar, eles precisam orar, na hora do almoço a gente ora agradecendo, e na hora de dormir, pelo menos. Só que a Bíblia diz que é sem cessar. Então, você está lá na academia, você vai estar lá em espírito de oração diante do Senhor. E às vezes precisa mesmo. Você tomar cuidado com o seu olho. E às vezes, eu estou sem malhar um tempo, mas eu vou na meio-dia, que estou só eu e as velhinhas lá. E é uma benção. Fico ali, eu faço um culto ali, eu e Deus. Você adora a Deus. No futebol, às vezes, você precisa orar mais. Porque só Jesus. Né? A gente precisa ser exorcizado ali. Uma vida de adoração ao Senhor. Ansiando por Ele. Porque quando nós o buscamos, todo o nosso coração, quando Jesus é nosso amor maior, quando Ele é a razão do brilho dos nossos olhos, do pulsar mais forte do nosso coração, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Se você for a Deus com um copo de água, Ele vai encher seu copo de água. Se você for a Deus com uma bacia, Ele vai encher sua bacia. Se você for a Deus com uma piscina, Ele vai encher sua piscina. Mas Ele tem, da presença dEle, do seu Espírito disponível, um oceano para que a gente possa inundar na presença dEle, ter mais dEle. E Ele quer, querido. Deus não tem filho predileto, não. Deus não ama mais o reverendo Rodrigo Leitão do que você, não. Deus não ama mais o pastor Fábio do que você, não. Ele não tem filho predileto. A diferença que há são dos filhos que o buscam e vão desfrutar mais dele. Então entenda, eu amo meus filhos igual, mas eles vão ter mais intimidade comigo à medida que eles desenvolverem isso. Tudo que Deus quer é que você o busque de todo o seu coração, para você viver o Evangelho, para você ser um instrumento de Deus para a cura desse mundo, para você poder levar o Evangelho a outro, para que mais igrejas sejam plantadas, para que essa igreja aqui seja uma igreja vivendo o verdadeiro Evangelho na prática, não só no domingo, diariamente, para que isso se expanda, para que a igreja avance, para que lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, pessoas vejam Cristo na sua vida e se rendam ao Senhor. Digam assim, eu creio em Jesus. Me ensina mais, fala mais para mim, eu preciso. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus te dê graça, que Deus te use poderosamente. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi lida e exposta, que ela encontre morada, que ela de fato frutifique na nossa vida, reveste-nos de poder para praticá-la. Nós estamos cansados apenas de ouvir. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, reveste-nos de poder para que a gente viva o Evangelho, para que onde quer que a gente vá, a luz do Senhor brilhe por meio de nós, resplandece a tua face em nós, Senhor, santifica-nos, para que não vivamos ansiando pelas coisas desse mundo e por aquilo que é físico, por aquilo que é material e será consumido pelo fogo, mas que os nossos olhos estejam postos na eternidade, postos no Senhor, ansiando por mais de Ti e por agradar o Senhor, para que o Senhor sorria para nós, para que o Senhor, ó Deus, possa dizer naquele dia, foste fiel no pouco, eis-nos aqui, Senhor. Usa os teus filhos como instrumentos nas suas mãos para a glória do teu nome. Usa a igreja presbiteriana do Guará 2 para a glória do teu nome. E as igrejas aqui representadas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Louvado seja Deus.